multiversos integrativos. E eu sou Luciana e hoje nós vamos continuar conversando sobre a nossa inteireza e a construção da realidade, a nossa realidade. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, psicóloga, epistemóloga, educadora, administradora, professora de profissionais de saúde em psicoterapia integrativa, brasileira de nascimento, terrena, cidadã do mundo por identidade e atualmente moro em Portugal. E tenho minhas formações pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Federal Rural do Rio de Janeiro, atuação com mais de 15 anos na psicoterapia integrativa clínica, nos processos integrativos vivenciais, sejam de mentoria, coaching ou organizacionais. Tenho o meu trabalho também com mais de década de investigação científica, docência, pesquisa, como membro por mais de 10 anos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e agora aqui em Portugal, com toda o meu exercício profissional pela Universidade do Minho e investigação científica pela Universidade de Trás-os-Montes e Douro. Enfim, vamos começar a construção do nosso saber integrativo, que eu vou pedindo permissão para iniciar a todos vocês, e vamos falar da nossa inteireza e a construção da nossa realidade. Por quê? Há tanto os projetos humanos vieram segmentando, particionando para fins didático, metodológico, de investigação, de observação, de pesquisa, de compreensão do saber, do conhecimento, da informação e também para favorecer o aprofundamento do contato, o aprofundamento dessa produção do saber. E tornou, então, esse investimento que saiu segmentando, fragmentando, também o definiu como compartimentado no que é chamado de disciplinas, ou seja, nomenclaturas que foram organizando os saberes em virtude da natureza das suas propriedades, das suas características, em áreas entendidas como distintas entre si, porém, todas estas áreas, também podemos chamá-las de perspectivas ou dimensões, compõem o inteiro do saber, pelos contatos que são em múltiplas dimensões, em múltiplos níveis de ação ou de inação, ou seja, em gradações de manifestação da vivência das unidades vivas entre si em determinado espaço, numa mesma época, que é chamado de ecossistema. E essa compartimentação da fragmentação, da divisão dos estudos acerca da complexidade, da inteireza das vivências, foi no século XV, nos anos lá 1400 e pouco, muito bem fundada. Depois no século XVI, nos anos de 1600 e tanto, aquela fundação um século antes da separatividade do saber, foi eleito como um caminho muito importante, definidor da capacidade da humanidade de dividir a inteireza, a complexidade
existente em todas as formas de vidas e nas relações entre elas, num determinado tempo e num determinado espaço, que foi eleita como uma forma importante de obtenção de conhecimento e mais importante do que aquela que a humanidade sabia realizar desde os seus primórdios, que era através da observação da inteireza, da complexidade, estudar e conhecer as relações entre os inteiros, as relações entre as complexidades, como isso se manifestava, como isso se alterava ao longo da vivência que se dava no nível microcosmo, no nível micro, que é o nível do organismo, de uma unidade viva, também relacionada com o nível macrocosmo, com o nível da dimensão maior das forças, envolvendo as posições dos astros, envolvendo a movimentação dos ventos, a posição do Sol, envolvendo a posição das águas, a relação do solo, da terra, porque até então, até o século XVI, os idos de 1500, o conhecimento ele sempre estava organizado de modo inteiro, com todas as inteirezas das relações entre todos os elementos vivos que se manifestavam naquele dado tempo e naquele espaço. E eram chamados aqueles de que promoviam esse saber inteiro como filósofos, cosmólogos, também eram entendidos como profetas, como emissários dos deuses, e muitas vezes esses seres com essa competência toda estavam organizados de maneira acessível para poucos humanos, que eram aqueles que vinham das famílias mais tradicionais e tinham acesso, porque tudo isso envolvia um dispêndio, um gasto de elevada soma. E eram também reconhecidos como os doutores, como os que tinham a detenção do saber. Mas aí, a partir lá do século XV, que a humanidade foi se organizando de outra forma, século XVI, outros humanos começaram a serem proeminentes e habilidosos por suas capacidades de conseguir também adquirir o saber, mas agora um saber que começava a se separar do saber inteiro, do saber da complexidade, e começava a ganhar contornos de especificidade e também de classificação em áreas de acordo com as suas propriedades, com as suas características, se diferenciando como anteriormente ocorria, mantendo-se na dimensão inteira, agora então se distinguindo e ganhando nomes como o saber filosófico, concentrado nas questões da vida, dos seus componentes de vida e as suas características de inteireza, do, por exemplo, saber e prática artística já envolvido no entretenimento, envolvido na diversão, envolvido em habilidades que eram cultuadas e eram acessíveis àqueles mais abastados, também do diferenciando do saber que estava já sob a égide dos doutores e dos professores, aqueles que eram financiados, custeados pelas nobres famílias para transmitir o saber e preparar os seus filhos para estarem atuantes, porque em toda essa época se desenvolve também as áreas médicas, as áreas do direito, as áreas já no sistema de industrialização, nos sistemas fabris e com as diferenciações entre aqueles que iam vivenciar a produção mais rude, né, mais intensa, com movimentos mais manuais, mais
desgastantes daqueles que iam organizar esse sistema de trabalho, iam desenvolver mais as estratégias. Então, se estudava também a área da gestão, e essas características foram levando com que a organização do investimento no estudo, na obtenção do conhecimento do saber, fosse sendo cada vez mais particionado para que pudesse se entender mais as especificidades, mas à medida que foi sendo particionado na evolução desse tempo, e era importante estudar os elementos naturais para saber utilizá-los nos modos já de produção em sequencial, que crescia cada vez mais, porque o saber que se tinha antes da inteireza era de um tempo que se explorava, mas que se aguardava a recuperação da natureza e dos outros elementos vivos para novamente fornecer partes de si ou se fornecer para a utilização, consumo da humanidade, que já estava organizada em conjuntos, já vivia em relações sociais, mas de maneira ainda muito dispersa através dos feudos. Então, a população humana vinha crescendo e vinha cada vez mais se apoderando dos conhecimentos compartimentados, segmentados, e aí foi cada vez mais tornando esses conhecimentos separados entre si e os colocando, dispondo em classificações que foram criando os humanos que foram se tornando cada vez mais capazes, aptos de fazer essas investigações desses setores, dessas partes do conhecimento inteiro já destituído da sua complexidade, inclusive sem a competência de formalizar, de trabalhar ou de acessar aquelas funções, propriedades, estruturas que só se manifestam, só se fazem presentes no momento em que o inteiro, o todo, está ali disposto, né? Está ali manifesto. Enfim, então, os estudos das inteirejas, das complexidades, foram se perdendo ao longo da evolução da humanidade, que passou a superdimensionar e supervalorizar as especificidades. E logo depois, no século XVI, a proeminência dessa cisão entre a produção do saber, o saber constituído como filosófico, que é da inteireza, da complexidade, das relações que são inteiras intrínsecas, internas, e inteiras extrínsecas, e das trocas entre essas unidades vivas e as interferências que produzem uns aos outros. Essa relação foi sendo estudada e continuou sendo sublocada, sendo colocada a cargo da filosofia, que advém da cosmologia. As relações de produção do entretenimento, do lazer, da diversão, ficaram por conta das dimensões das artes, que já existiam segmentadas distintamente da filosofia. Aquelas áreas que já constituíam anteriormente quanto da transmissão do saber, da produção de um saber mais robusto, mais esquematizado em metodologias que ficava a cargo dos doutores e ficaram a cargo dos professores, também já era uma área constituída. Aquele saber muito mais antigo, que era de uma conjuntura da prática, da transcendência, da transpessoalidade, através dos exercícios do religar e da conexão das unidades vivas com as forças, com os campos maiores, que eram designadas como religiosas, também já haviam o seu espaço, a sua determinação há muito tempo. Há muito tempo elas já existiam mesmo, era um sistema de organização muito antigo da humanidade e continuaram como uma área de produção de saber, de vivências, de práticas segmentada também,
cada vez mais fortalecida e cada vez mais compartimentada das outras, assim como também as áreas do conhecimento envolvendo as partes terapêuticas, que também são antigas, datam desde que a humanidade existe, sempre tiveram aquelas pessoas envolvidas com processos de tratamento, de cura, com os processos terapêuticos, vamos chamar assim, que vieram recebendo o nome de médicos, que é sinônimo de terapêuticos, mas também de curandeirismo, daqueles que vêm numa prática mais de observação, numa prática de transmissão de saber próprio de pessoa a pessoa e que exercitavam os seus estudos e obtinham resultados através da aplicação de ervas, de minerais, de uma série de movimentos que no primórdio, né, da humanidade preservavam a sua inteireza, a sua complexidade, ou seja, envolviam a manifestação do máximo possível das múltiplas dimensões do ser, e ali principalmente a que estavam desreguladas, com recursos diversos envolvendo essas múltiplas dimensões. Também já desde a humanidade estavam bem preservadas, tinham características próprias de investimento das pessoas que se envolviam com isso. Todas essas áreas já vinham, como vinham aqueles também que trabalhavam na terra, que trabalhavam manuseando a terra, as águas e que investiam o seu saber nesse entendimento, como aqueles que se envolviam com os mares, com os rios para coleta de peixes, coletas de seres vivos dessa natureza e que iam também com as suas embarcações navegar e explorar e também obter alimentos a partir dos mares e dos rios. Também eram áreas sedimentadas, mas haviam também outras áreas muito bem sedimentadas, como as da defesa dos lugares, porque as pessoas começaram a se agrupar nos feudos, que eram constituições que tinham muros cercando, tinha um sistema de produção próprio, tinha um sistema próprio de troca, tinha uma organização social em níveis, tinham ali também um sistema de poder, um sistema de regras que definiam condutas e possibilidades e também punições. Então, esses saberes, o saber do julgar, o saber do gerir, aquele de governar aquele povo, eles já estavam instituídos. E alguns outros também saberes, como dos comerciantes, que eles circulavam, eles levavam as produções de uma área para outra, isso também já existia, estava consolidado, e cada vez mais se necessitava estudar, aprender a produzir, e os modos que se faziam esses estudos, os modos de produção foram saindo do artesanal, que é manipulado pelas mãos, é feito de acordo com a característica do artesão, daquele que faz, e foi entrando num processo que foi inventando máquinas, mecanismos e tornando mais mecanizável para ser mais reprodutivo, aumentar a quantidade, e essa evolução de criar muitas peças com características similares e poder fazer a troca inicialmente, depois o comércio através da moeda, foi incentivando a segmentação da produção do saber e do contato, e cada vez mais a segmentação também da investigação, do estudo e da produção do saber em áreas que já vinham sendo segmentadas, compartimentadas e passaram a ser muito mais, até que no século XVII, na Revolução que é chamada Iluminista, todo esse saber já estava organizado, as escolas, as universidades, os lugares, né, que os adultos iam estudar para obter esses conhecimentos específicos. Também esse sistema de escolarização começou a ser ampliado para as crianças, os jovens, as crianças que anteriormente aprendiam dentro das suas casas, com seus familiares ou com aqueles doutos e professores que os familiares que tinham melhor condição financeira acessavam e os colocavam ali, ou eles eram, né, enviados para monastérios, para escolas que vivenciavam ali no sistema de internato, que ficavam internas lá, vivendo lá dentro e obtendo aprendizado, e passavam muito tempo lá.
esse sistema todo se organizou e cada vez mais fragmentou para fins de obtenção do conhecimento mais específico sobre aquelas características. E essa fragmentação que vem da história da inteireza da humanidade, que vai se organizando em grupos e que vai precisando organizar o seu saber, o seu sistema de regra, por causa das interações entre os humanos no mesmo espaço, que vão precisando ser alimentados, serem protegidos, que vão precisando ser organizados também para terem momentos de entretenimento, lazer. Tudo isso vai fazendo com que se tornem grupos de humanos especialistas, ou seja, dedicados em obter certo conhecimento e divulgar, compartilhar esse certo conhecimento em detrimento de minorias, de grupos menores que se mantêm ainda com o contato e com a possibilidade de estudar o saber na sua complexidade, na sua inteireza. Conquanto todo esse movimento de segmentação e logo depois dessa revolução iluminista vem a definição e a compartimentação mais reconhecida por todos os movimentos centrais, que é chamado do movimento científico, que aí nomeia e distingue e confina, vamos dizer assim, as áreas diferentes em disciplinas diferentes e cria barreiras e fronteiras de contato entre aqueles que escolhem, né, os seus movimentos por áreas específicas, como as ciências da natureza, distintamente das ciências humanas e sociais, distintamente das ciências da saúde, e aí dentro, distintamente das ciências que vão se surgindo, né, as ciências da gestão, da administração, da comunicação, que estavam numa área também. Por dentro, essas grandes áreas, ciências da natureza, ciências humanas e sociais, as ciências filosóficas, que está no outro compartimento, as artes, a religião, que está em outro, as ciências administrativas ou de gestão, com o seu sistema de lei, as ciências políticas também, elas vão se subdividindo em pequenas parcelas para permitir o estudo aprofundado das características desses pequenos conglomerados que vão se organizando dentro dessas grandes áreas, com fins metodológicos, didáticos, mas isso cresce num tanto e as fronteiras que são colocadas, porque são catalogadas e classificados os saberes e colocados em sub-áreas dentro dessas grandes áreas, e começa todo um sistema de competição entre produção do saber e cada vez mais se distancia da possibilidade do contato da inteireza, da complexidade da vivência da inteireza, que é constituída por essas múltiplas dimensões ou perspectivas com características específicas, mas se faz a partir de então, a partir do movimento da cientificação, que vem lá com a Revolução Iluminista, que separa as áreas e cresce a partir do século XVIII, do século XVII, XVIII, XIX, XX, e vai sendo enquadrado como modernidade, vai afastando a inteireza, a complexidade do acesso dos seres humanos e vai investindo na escolha dos seres humanos por adentrar, por encontrar um locus, uma área, na verdade uma sub-área das grandes áreas do saber para estudar, para obter ali capacidades e habilidades e ficar nessa vivência específica daquela capacidade, daquela habilidade, encontrar o seu lugar de produção e de oferta da sua capacidade produtiva para obter a sua remuneração, o seu salário, a sua contrapartida pela oferta da sua produção de riqueza, e assim a humanidade vai vivenciando os seus contatos compartimentados e o grande cenário da produção do saber, da formação, da constituição, porque aí também as escolas, né, começam a ser criadas e cada vez mais cedo as crianças são convidadas para adentrar o universo, de ser escolarizada, de obter
uma educação formal, os sistemas sociais vão organizando leis, regras para obrigar que as famílias coloquem os seus filhos para obterem aquele saber escolarizado, e assim se dá todo o processo que cria um convencimento, um condicionamento da humanidade de vivenciar as partições de si mesmo, as especificidades de si mesmo, ao invés de ter contato e vivenciar uma compreensão da sua inteireza, porque embora todo esse projeto de segmentar, comparticionar, disciplinarizar, para organizar e favorecer aprendizados mais profundos, da especificidade de uma parte, de uma particularidade, se deem para a humanidade, isso passa a gerar uma organização toda social, formalizada por essas áreas do saber e pelas suas sub-áreas, produzindo, construindo caminhos de escolha convencional e condicional do ser humano pelas partes, pelas especializações, pelas especificidades quanto forma de produzir e se profissionalizar, e trocar a sua produção por um retorno que passou a ser através de monetização de matéria. Os seres humanos não deixaram de vivenciar a sua inteireza e a sua complexidade, mas a inteireza e a complexidade passou a não ser investida de algo importante, ser conhecida, ser estudada, ser investigada por cada ser humano ao longo da sua trajetória de existência, e os seres humanos passaram a ser condicionados e convencionados, e convencidos por conta também dessa força de que devem investir num conhecimento especializante, específico, determinístico, determinado, como garantidor do seu lugar na vida das relações sociais, que lhes permitam produzir e a sua produção ser comercializada, e sendo comercializada obter um retorno, e desse retorno eles poderem oferir a sua condição própria e mais individual de se sustentar no mundo dessas relações, manter-se nutridos, protegidos, né, saudáveis, e tendo aí também uma condição de subsistência e de perpetuidade, que antes também, ao longo dessa evolução que vai dividindo a forma de contato, de produção do saber, para obter mais conhecimento específico, e vai condicionando, convencionando a vida social, também foi condicionando a relação, as relações sociais, as relações entre as pessoas, os humanos, para que saísse de um coletivo que oferece potências e capacidades protetivas de nutrição para uma condição própria, autossuficiente de cada um, de se manter viável e de se manter nutrido, protegido, e de ascender aí os seus recursos próprios e formar as suas famílias e protegê-las por conta de um modo mais individualizante, um modo mais próprio e não tão coletivista nessa característica. Mas o importante aqui para nós é entender que, embora todo esse processo sempre veio investido da história da humanidade, do seu desenvolvimento em multiníveis, através do desenvolvimento das suas multidimensões, isso nunca conseguiu impedir a manifestação da inteireza e da complexidade do ser humano, porque cada um continuou construindo o seu próprio mundo a partir da sua inteireza de contato, que envolve os seus aspectos físicos e extrafísicos totalmente interligados, porque nós sentimos, pensamos, nós vamos ao ato nos comportamos à medida que nós também movimentamos o nosso corpo, que internamente ele está sustentado nas suas movimentações fisiológicas e também através das trocas bioenergéticas, intervindo e sofrendo intervenção de todos os seres vivos à sua volta e construindo desde o seu nascimento o seu sistema de classificação, de categorização a partir dos símbolos, dos signos
que nós, eles, como todos os seres humanos, absorvemos por imitação dos outros humanos na nossa parte, através das nossas relações de troca, porque o nosso saber, ele é social, ele depende de estarmos com os outros e nós transmitimos aos outros. E a nossa capacidade de apreensão no nosso contato da vivência é seletiva a partir das nossas relações de tentativa e em tentativa, com acertos, com êxitos, com falhas e com fracassos, que nós vamos armazenando no nosso sistema de memória e vão formando a nossa história de vida e vão formando a nossa autobiografia, vão formando o nosso sistema de classificação, de definição com signos, símbolos, com nomenclaturas que vão delimitando as porções da nossa vivência e vão tornando-as acessíveis pelo nosso sistema de memória, resgatáveis, manifestos em outros momentos, nos permitindo sempre a continuidade e não a retomada do ponto zero inicial a cada momento que iniciamos o nosso dia. Então, nós continuamos sendo inteiros, embora num projeto de vida que é compartimentado, fragmentado, reduzido a partes e que tem uma força social de condicionamento, de convencimento e que se torna muito mais importante e fundamental como meio de sermos humanos, de vivenciarmos e nos sustentarmos como seres vivos. Então esse foi um momento, a construção do saber integrativo a partir dessa evolução que foi compartimentando o saber em partes distintas e dissociadas nas disciplinas e que foram fundando no movimento da humanidade de evolução e nos convencendo de que essa é a única possibilidade de sermos seres específicos, especializados e com escolhas por áreas e por disciplinas que não se relacionam, que não se cruzam, mesmo quando isso há, são particionadas e segmentadas, e nós estamos vivendo esse projeto de vida ao longo de muitos séculos, ao longo de já indo para milênio, mas isso não reduz ou não exclui ou não apaga ou não torna diferente a nossa vivência quanto inteiros e complexos que somos. E por hora eu vou agradecendo a produção desse saber, vou convidando aqueles que gostaram da produção da construção desse saber, que possam auferir o seu joinha, o seu like, possam compartilhar. Aqueles que ficaram com dúvidas ou tenham sugestões, comentem o vídeo. E para aqueles que confiarem e quiserem desenvolver processos integrativos comigo, ao nosso e-mail na descrição do canal, e será uma nobre honra vivenciar esses processos integrativos com vocês. Por ora, manifesto a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo.